Daqui a pouco a gente volta. Esta é a TV PUC, transmitindo o debate com o sociólogo e filósofo alemão Dietmar Kamper a respeito de trabalho e amor. E neste bloco faremos uma nova rodada de perguntas com os debatedores, com algumas perguntas também já do público, dirigidas ao professor Dietmar Kamper. Eu passo, então, Cremilda Medina, a próxima pergunta. Desculpe eu voltar a uma situação mais de caráter sociocultural, né? Mas nós observamos que no sul do planeta, justamente nas sociedades mais massacradas pela exaustão do projeto da modernidade, observa-se nessas sociedades que aparecem aqui e ali estratégias de sobrevivência cuja energia básica ou a metáfora radical é a cumplicidade solidária. E nessas estratégias de sobrevivência, que estão nas grandes periferias humanas, justamente volta a se unir trabalho e amor. E, de certa forma, a se realizar essa radicalidade poética de extrema felicidade, de fazer da estratégia de sobrevivência um ato de amor, por ser cúmplice, solidário, e ao mesmo tempo poético, porque transforma o que é não em sim, do ponto de vista social. O que o senhor acha a respeito dessas estratégias? Como um habitante do Norte, eu tinha lema que talvez possa servir de introdução à minha introdução. O meu isolamento está terminando e eu agora me sinto no trabalho como se eu fosse a semente dentro da fruta. É uma metáfora muito bonita, mas uma metáfora que também diz que as experiências das quais eles falam são experiências apenas isoladas, de seres humanos isolados e pessoas que se afastaram do processo global, porque Rilke tentou durante uma parte de sua vida se aproximar dos movimentos dos trabalhadores, tanto na Alemanha quanto na Suíça. Ele várias vezes externou suas opiniões sobre esse tipo de situação política, mas Rilke, ele não tinha um isolamento muito conhecido e ele não falou desse tipo de estratégia de vida que a senhora mencionou agora. No século XIX, havia isolamentos que eram muito poderosos e houve muitos outros elementos que misturavam trabalho e amor. Eu acho que esse tipo de solução, justamente nessa grande dicotomia entre amor e trabalho, o fator de união entre os dois, quer dizer, saber que tanto no amor quanto no trabalho surge um problema que não pode mais ser solucionado de maneira isolada. Isso pode acontecer aquele que Kierkegaard descreveu que seria a mulher ou o homem do século XX. Eu acho que o que eu tenho a dizer é que maravilha que no Sul é tão diferente, e isso é muito bom. Existem coisas que não estão ligadas apenas à realização de cada um. E já que estamos falando disso, estamos falando da ligação
de pessoas que ele amou, de pessoas que ele encontrou, que pesos que para ele se tornaram demasiados e que ele não suportou. Eu acho que essa é a essência da história. Eu acho que alguém que, por exemplo, é muito feliz, nunca vai ter esse tipo de problemas. Mas eu vejo que nas grandes metrópoles existe essa formação de isolamento. E eu acho que essa situação está se tornando preponderante. E eu acho que podemos aprender muito, podemos tirar disso uma lição para nós mesmos. Miguel Chaya. Uma pergunta, a Dietmar Kamper. O senhor se referiu agora à essência da história. O homem está no interior da história, mas em confronto, em conflito com essa história, realizando-a. Eu tenho a impressão que algumas sociedades, como por exemplo, eu vou dizer, a nossa, a brasileira, e outras, sejam elas capitalistas ou mais pobres, elas são perpassadas pela impossibilidade do amor, pela tragédia do amor, fundamentalmente. Eu diria, então, que há uma radicalização da sociedade num sentido perverso de impedir o amor. Existem dois poetas, um musical e um outro poeta, Vinícius de Moraes e Gilberto Gil, uma música do Gilberto Gil, em que dois homens morrem, corre o sangue por uma mulher. Num parque, num domingo de parque. Um poema do Vinícius de Moraes, chama-se Sábado, em que a alegria e o lazer e a possibilidade do amor aparece só no sábado. Os outros dias não mais, só no sábado. E eu lembraria aí talvez até a frase do Otávio Paz, Tempos de Assassinos. Quer dizer, a nossa sociedade, na verdade, impedindo o amor, mata. E aí vem uma ideia, que aqui no Brasil correu as manchetes de jornais quando um homem assassinou uma mulher. Não sei se é o inverso, mas me parece que quem ama não mata. Porque, na verdade, está respondendo à ideia de quem ama mata. Ou a ideia não, perdão, a prática que foi apresentada. Então eu lhe perguntaria o seguinte, quer dizer, veja, nós estamos falando em confrontos de história, mas, por outro lado, nós temos a possibilidade do amor, trabalho, que leva no limite, inclusive, na radicalização, pode levar à própria morte, mas que está na poesia, na literatura, está em Rilke, pode estar em outro João, em outro indivíduo qualquer. Quer dizer, então ele perguntaria, na verdade, essa sua concepção de amor não é uma referência ou, na verdade, uma possibilidade da forma de resistência. Quer dizer, nós não estamos falando de sociedades abrangentes, mas nós estamos falando de possibilidades restritas. Quando eu diria que a impossibilidade do amor, sim, é mais geral, mais ampla. Agora, essa forma de amor, em que trabalho e amor estão conjugadas, mesmo que no limite leve à morte, é a resistência que mostra, inclusive, a perspectiva de sociedades futuras ou de uma utopia a ser realizada. Seria uma forma de resistência? A sua concepção? Ja, das ist nun wirklich die Kernfrage. Realmente essa é a essência. É o âmago da pergunta. Eu tinha a impressão, lendo esse capítulo, na vida de Dürer, que escreveu muitas poesias muito boas e que justamente achava que essa radicalização existia. Eu acho que Rilke se libertou de todas as externalidades. Para ele não havia nada proibido. Ele não se sentia inibido, absolutamente. Ele fazia o que ele queria, dentro do seu relacionamento com outros e também no seu relacionamento com si próprio. Esse é que se tornou o problema. E isso ocorre cada vez com maior frequência nas sociedades que dizem:
façam o que quiserem. Não existem limites. E aí surge algo que requer uma articulação totalmente nova. Eu acho que se o amor se torna proibido, ele na realidade se torna tremendo, ele se sobrepõe a todo o resto. Mas quando ele é permitido, e permitido em todos os sentidos, ele também cria um problema em si só, o que tem a ver com os seres humanos que perdem a noção da ligação da própria natureza, o que é ligado a eles, o que é animalesco, o que é vegetal nos seres humanos. E, de repente, eles se encontram novamente num mundo que é apenas humano, onde não existe mais proibição imposta por Deus nenhum, onde nada mais é dirigido, tudo é livre. E a liberdade para o amor e para os seus elos é uma tremenda carga. Eu estou falando de uma coisa extremamente paradoxal, sem dúvida. Lá onde deixamos o amor livre, surgem problemas que antes nem sequer eram visíveis. Professor Camper, segundo Camper e Hilker, no limite, quem ama mata ou quem ama morre, já que a questão que se coloca é também de liberdade. Quem ama mata ou quem ama morre? No caso de Rilke, eu posso responder que já que ele não conseguiu amar, ele se suicidou. Então ele escolheu a morte em vez do amor, nesse caso. E é claro que isso é um final extremamente surpreendente para uma história muito longa, porque dizíamos sempre que o conceito deveria surgir. Também não quero sublinhar isso demasiado, porque talvez outras pessoas não partilhem do meu pensamento, mas pensem em Kafka, que é um ser semelhante, que ele teve vários noivados, ele desfez noivados, e no fim ele morreu porque ele não conseguiu estabelecer um relacionamento realmente válido com outras pessoas. Podemos dizer e essa é a força do poeta, não é mais possível realizar isso. E o que é absolutamente inconcebível nesse caso é que o sim à morte e o sim à própria morte permanece. E essa talvez é a força que emana do amor, mas não é um amor que pudesse se aplicar à vida ou talvez à sobrevivência. Conforme eu disse, é um consolo extremamente paradoxal. Paradoxal porque todas as forças foram mobilizadas justamente para chegar a esta condição. E uma vez atingida essa condição, nota-se que a coisa não é nada fácil. Não vou dizer que seja impossível. Rilke realmente era um fanático da liberdade, não em relação a si próprio, mas em relação a outros. Ele sempre achava que quando havia alguma coisa compulsória, que as pessoas deveriam se libertar dessa compulsão. E eu acho que justamente essa é outra dificuldade que surgiu. Mas existem fórmulas para isso. E uma coisa que se espera, que se aguarda do amor, é que justamente que ela constate, antes de mais nada, a liberdade do outro, que ela reforce a liberdade do outro e que jamais seja uma situação que force o outro a seguir um determinado critério. Então, Rilke pensava na liberdade como um todo, na liberdade para ele. E isso, o que é que eu quero dizer com isso? Santo Tomás, que eu acho que vocês conhecem, ele tinha o seguinte critério, uma coisa evidente, ele acha que para uma pessoa amar a outrem, tem de se amar a si próprio. Mas o processo do afastamento do indivíduo da sociedade volta e volta com frequência
aquele elemento que impede todo o resto, que é o ódio, e Rilke se defrontou com isso. E ele justamente, eu acho que escolheu aquela doença mortal que o afetou, que o afligiu. Então ele teve de optar ou por amor ou por morte. E como divisa, como moto, lema de vida, isto é sem dúvida radical. Eu quero apresentar, antes de prosseguirmos com a rodada de debatedores, quero apresentar uma primeira pergunta colocada aqui pelo público, que talvez caminhe também nesta direção. Pergunta Malena Segura Contreira. Esta inimizade existente entre o amor e o trabalho teria se dado pela dissociação, pela separação que a cultura ocidental apresenta entre o corpo, representando o trabalho, e o espírito, representado pelo amor? Eu acho que é um dos principais temas que eu abordo há muitos anos, justamente essa dicotomia e tudo que se segue a ela. Eu acho que com Hegel, o corpo é preguiçoso e o cérebro ou a alma é que é o que trabalha. O espírito trabalha. Quer dizer, quanto mais a pessoa se liga no espírito, tanto mais deve se trabalhar. Quando se fala da reação de nosso corpo, ele, na realidade, quer que não façamos nada. Essa é a tendência do nosso corpo. Mas, ao mesmo tempo, é uma estrutura de uma sociedade que já não respeita mais o corpo, ou acredita que não se deve respeitar o corpo, e que leva a pessoa à doença e, finalmente, à morte. Por exemplo, quando se diz que o espírito trabalha sozinho, sem cessar, 24 horas por dia, ele tirou isso do critério, fazendo a comparação entre Hegel e Napoleão, porque Napoleão era justamente, ele dizia que o sono era a pior desgraça que a natureza nos deu. E ele disse que não dava para trabalhar por causa do sono. E ele deu um exemplo muito vivo. Ele trabalhava, ele queria trabalhar 24 horas por dia. Eu acho isso terrível, é a minha opinião. Mas essas tendências existem. E se algo nos retém nesse sentido, então eu acho que o que nos retém, o que nos segura é o corpo que ainda temos. E é o corpo que certamente não podemos desatarrachar. Herivelto Busto Garcia. Herivelto Busto Garcia. Eu creio que o nosso principal personagem literário, expressa bem assim essa colocação do Hegel com relação ao corpo, a indolência do corpo, né, que é o Macunaíma. Né? O Macunaíma expressa, né, a preguiça, né, a indolência, a esperteza, né, as estratégias de sobrevivência, né, a esperteza na vida cotidiana, e expressa a alegria, né, o brincar, quer dizer, a brincadeira, né, é sempre o eixo, né, do percurso do Macunaíma, né, e ele brinca brincando e brinca amando. Né? O amor também é presente sempre, né, nesse personagem literário, que é uma criação do Mário de Andrade, né? E que expressaria, de alguma forma, assim, um certo espírito brasileiro, né? De uma relação com a vida que é uma relação de pouca gravidade, de pouca seriedade. Uma relação que tende a ser séria, tende a se enquadrar, né, a nível do trabalho, no trabalho industrial, no trabalho mecanizado, no trabalho obediente, no trabalho disciplinado, né, mas que ri disso, né, que parece que mantém sempre um contraponto, uma não submissão, né, a esse trabalho impositivo, a esse trabalho que nega o próprio indivíduo. Né. Eu acho que o Macunaíma expressa bem, né, um certo tipo de relação, eu diria nossa, do hemisfério sul, talvez, né, já que as categorias estão muito balançadas, né, de uma relação que não é uma relação de extrema gravidade, seriedade, né, como se verifica, talvez, né, me parece,
nos países mais ao norte, né, que sofreram também o processo de industrialização, mas que tem com o trabalho uma relação de sisudez, uma relação de disciplina rigorosa. Né? O Macunaíma que expressa bem esse espírito nosso que é um pouco desviado, né? Que é um pouco não conformista. Né? Mas a questão que eu queria colocar para o senhor, apenas tomando como mote o Macunaíma, é a seguinte: em que medida, não é, existe algum tipo no seu pensamento de restrição, né, a uma forma de realização humana, né, que não seja apenas através do trabalho? Ou pelo menos, né, como o senhor entende o trabalho na medida em que ele tem sido, ora, né, condenação, né, uma condenação bíblica, por exemplo, do trabalho, né? Ora, ele tem sido uma forma assim, de distinção social desde a aristocracia grega, né, os nossos executivos de hoje. Né? O trabalho é um universo assim, em que as pessoas se distinguem, se separam, né, se hierarquizam. Né? Mas em que, se há algum tipo de restrição da sua parte, né, há uma espécie de nova moral, que não é a moral do trabalho, mas a moral do prazer, a moral do tempo livre, a moral da não seriedade. Sie wünschen sich ein Gegenmodell. Eu acho que os senhores gostariam de ter assim uma contrapartida, um modelo, um jogador que pudéssemos comparar com um operário ou alguém que não leva muito a vida a sério, um aventureiro, alguém que faz o que Rilke fez. Eu tenho muita simpatia por esse tipo de pessoa. E isso surge frequentemente nas nossas discussões. O que Rilke certamente não tem é ironia. Ele também não consegue ser irônico nem a respeito dele mesmo. Ele foi, inclusive, um ator durante uma época. Mas se isso seria possível, assim, em grande estilo, eu acho que depende. Depende do limite do trabalho, que vai tendo um alcance cada vez mais. Querendo dizer, o trabalho vai até aqui. A partir desse ponto, temos uma outra esfera. A partir daqui, o trabalho já não serve mais para nada. Mas o trabalho se insere em todas as partes, permeia todas as partes. E Freud, ele falava muito pouco de trabalho.